Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Álvaro, eu sou cardiologista e eu vou apresentar para vocês a capacitação do time de resposta rápida. Esse é o ponto de vista da equipe da enfermaria, dos técnicos e dos enfermeiros da enfermaria, tá certo? Então vamos lá. O time de resposta rápida, ele funciona com dois sistemas de código, o código laranja e o código azul. O código laranja são para pacientes instáveis, ou seja, pacientes em deterioração. E o código azul é para parada cardíaca propriamente dita, né? Quem dispara o código laranja é o enfermeiro. Ele discute o caso com o médico da emergência e o médico, se ele acha que tem que ir até o setor, ele sobe ou ele nega o código, certo? O código azul não, ele pode ser disparado por qualquer funcionário da enfermaria. Basta discar o número 2 no telefone, que daí vai cair no telefone vermelho da emergência. E aí, quem atender, você só tem que dizer código azul, o local que está acontecendo o código, né? Por exemplo, a ala araucária e o leito. Não precisa discutir caso, não precisa fazer nada. A equipe já vai subir porque se trata de uma situação de parada. Então, assim, quando for um código laranja e precisar discutir o caso, usa o telefone normal, usa o ramal normal da emergência, chama o médico e aí discute o caso. Quando for uma parada cardiorrespiratória, for julgado que é uma parada, que é um código azul, usa o telefone discando o número 2. Você disca o número 2 e vai cair direto no telefone de emergência. Ou seja, vai ser atendimento imediato, beleza? Não usem o número 2 para discutir código ou para ter acesso à emergência de forma rápida se não for uma parada cardiorrespiratória. Se isso acontecer, a emergência vai abrir um evento adverso, uma notificação de não conformidade, e o funcionário que fizer isso ele vai ser advertido. Nós temos uma comissão no time de resposta rápida para julgar essas não conformidades. Nós vamos atrás dos funcionários que não usarem devidamente o código azul. Tá certo? Então, o código laranja discute o caso, né? O enfermeiro discute o caso, e o código azul liga o número 2, qualquer pessoa da enfermaria pode fazer. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir em frente. Vamos começar com o código azul. Vamos imaginar que está acontecendo um código azul na enfermaria, né? Vamos supor que um técnico de enfermagem foi avaliar um paciente não está respondendo, certo? Como o paciente não está respondendo e ele achou que era uma possível parada, pode usar o telefone da emergência discando o número 2, né? Alguém lá da enfermaria, quer dizer, desculpe, vai ter que usar o telefone da enfermaria, né, discando o código 2 para ligar para a emergência. Alguém da emergência vai atender o telefone vermelho que fica na emergência e a pessoa que está na enfermaria vai dizer código azul, né, o técnico, ou seja, vocês que trabalham na enfermaria, tem que informar código azul, ala araucária, leito 400 por exemplo. Quem tiver na emergência já vai saber que tem que subir para esse leito, certo? Quem tiver na emergência vai informar o técnico de enfermagem e o médico responsáveis pelo time de resposta rápida, que vão pegar o material, né, que está alocado na emergência e subir pelo elevador do centro cirúrgico para atender esse paciente, certo? Enquanto a equipe se desloca, é necessário que a massagem cardíaca seja instituída enquanto a equipe não chega, certo? Então, existem alguns passos da avaliação que a gente vai utilizar. 6 passos do código azul. Primeiro, a gente checa a responsividade do paciente, depois a gente chama ajuda, né? Depois que a gente chama ajuda, aí sim que a gente vai para o pulso, depois procede para massagem cardíaca, pega, aí o resto da equipe chega com o carrinho e depois chega o TRR para terminar esse atendimento, certo? Então vamos imaginar que um técnico da enfermaria, né, um técnico do setor, ele foi avaliar um paciente, o paciente não respondia. O que que ele vai fazer como primeira ação? Ele vai chamar, vai, vamos dizer assim, chamar o paciente pelos ombros, certo? Antes de chamar ajuda, você vê se o paciente tem resposta. O paciente não respondeu, o que que você vai fazer? Antes de checar o pulso, se o paciente não tem resposta, você vai informar código azul para algum colega seu da enfermaria. Você vai chamar a ajuda, tá certo? Ou seja, primeiro você checa a responsividade, só sacudindo os ombros do paciente, chama seu João, seu João. Seu João não respondeu, você vai procurar um colega seu, outro técnico ou algum funcionário da enfermaria e vai falar código azul. Este funcionário da enfermaria que foi comunicado, ele sim vai chamar o time de resposta rápida, certo? Então, o que que acontece? Você que viu o paciente, avaliou o paciente lá, que viu que ele não respondia, falou para o segundo técnico, né, para o outro, para o colega da enfermaria, para ele chamar ajuda.
esse colega vai buscar o telefone para digitar o código 2. Enquanto esse colega está indo para o telefone digitar o 2, aí sim você, técnico 1, né, vai avaliar o pulso do paciente. Você checa o pulso do paciente enquanto você vê a respiração, checa por 10 segundos. Se você checou o pulso por 10 segundos e não tinha pulso, ou, fiquei na dúvida, não sei se tinha pulso ou não tinha, você vai começar a massagem cardíaca, certo? Tendo pulso, né, você não começa. Mas, se você vê que não tem pulso, ou se você ficou na dúvida se o paciente tem pulso ou não, comece a massagem cardíaca. É melhor você massagear um paciente que ele está vivo, né, que ele tenha pulso, do que você deixar de massagear um paciente parado. A massagem cardíaca, se ela for feita de forma adequada, você não vai quebrar a costela, não vai causar nenhum prejuízo para o paciente. Inclusive, se você começar a massagem cardíaca com um paciente que não está parado, provavelmente o paciente vai esboçar alguma reação. E se ele tiver reação, opa, esse paciente deve ter pulso, certo? Se você começou a massagem cardíaca e o paciente não respondeu, a chance desse paciente estar parado é muito grande. Então você continuaria a massagem cardíaca, certo? Então você checou o pulso por 10 segundos, o paciente não tinha pulso e você viu que ele também não tinha respiração. Então você começou a massagem cardíaca seguindo os critérios de alto desempenho. Enquanto isso, seu colega, né, que você chamou ajuda, falou para ele está discando o código 2 e está comunicando a emergência que tem uma parada cardiorrespiratória na ala que você está, certo? Então, enquanto você está massageando, seu colega está chamando ajuda, está ligando lá para a emergência. Após o seu colega comunicar a emergência, né, o técnico 2 comunicar a emergência que tem uma parada cardiorrespiratória, ele vai chamar o resto da equipe, né, os outros técnicos e o enfermeiro que trabalham ali no setor, que estão no setor, né, vai reunir o maior número de pessoas possíveis e vai levar o carrinho de emergência do setor até o técnico que está massageando, no caso, você, certo? Ele busca o carrinho de emergência, leva o carrinho de emergência até o local, né, do carrinho de emergência ele tira a prancha rígida, posiciona embaixo do paciente, né, e a cada 2 minutos vai trocar o massagista. Então, assim, quando ele já posiciona a prancha rígida, já troca o massagista, porque a gente não sabe quanto tempo você, né, o primeiro técnico, estava massageando esse paciente. E aí espera o time de resposta rápida chegar. Chegando o time de resposta rápida, quem vai assumir essa parada cardiorrespiratória é o médico do time de resposta rápida e o técnico. Eles vão usar o material que eles trouxerem e vão organizar a equipe para tocar a parada cardiorrespiratória. Beleza? Existem 2 fatores que alteram o prognóstico do paciente na parada cardiorrespiratória. E eles são todos baseados no tempo que você atende eles. Os únicos fatores que mudam, ou seja, os fatores que mais mudam a mortalidade dentro de uma parada cardiorrespiratória é o tempo que você começa a massagem cardíaca de qualidade e o tempo até a desfibrilação nos ritmos chocáveis, né? Então, aí que está a importância de você ver que o paciente ele não está responsivo, você já chama ajuda para você garantir que vai vir o desfibrilador, né? Que o técnico, que o seu colega da enfermaria vai chamar o time de resposta rápida e ele traga o desfibrilador. E enquanto isso, você garante a massagem cardíaca do paciente. Repito, o que mais importa é o tempo que você tem resposta em relação à massagem cardíaca e em relação à desfibrilação. De forma alguma é para, antes de instituir massagem cardíaca ou antes de instituir qualquer coisa, levar o paciente para emergência, né? Quem tem que tomar a decisão do paciente descer para emergência é o médico do time de resposta rápida e a equipe do time de resposta rápida, certo? Você vai garantir a massagem cardíaca enquanto a equipe vem até você. Não é você que tem que levar o paciente até lá, tá certo? Então garanta a massagem cardíaca enquanto não chega a equipe, certo? Que vai chegar com o desfibrilador para fazer tudo que é necessário ali na enfermaria mesmo, certo? Relembrando, vamos lá. Técnica de massagem cardíaca eficaz, critérios de qualidade de massagem cardíaca. A massagem cardíaca, ela deve ser feita na linha média do paciente, né, na região inferior do externo. Ou seja, primeiro a gente localiza os 2 pontos do externo, né, o manúbrio, né, ali o ângulo de Louis, e o apêndice tifoide, que fica lá embaixo, no final do externo. E você traça a linha média do paciente. O paciente, você vai massagear ele exatamente na linha média desse paciente, certo? E vai usar o terço inferior do externo, na verdade a metade inferior do externo, é onde você vai posicionar suas mãos. A parte da mão que faz a massagem cardíaca é o processo hipotenar, que é a região mais perto do punho, certo? Que é a primeira região da mão mais perto do punho. Essa região vai ficar em cima
da região média do paciente. Tem muita gente que confunde, que acha que a massagem cardíaca é feita do lado esquerdo do tórax. Na verdade, não é. Ela é feita na região central. Parece que a mão está para o lado, só que, na verdade, o que está massageando é a parte aqui hipotenar da mão, que fica no centro do tórax, certo? Se você massagear para o lado esquerdo, você vai pegar na parte da costela que ela é calcificada, que ela é osso. Então você vai quebrar uma costela. Se você massagear no meio do tórax, é na parte que é cartilaginosa. Você vai fazer a massagem e ela vai ser elástica, não vai quebrar costela, tá certo? Então, a massagem cardíaca, ela deve ser feita, né, com você no mesmo nível do paciente, então é bem importante que você apoie os joelhos na cama, evita massagear na escadinha, porque na escadinha você não consegue ter noção de qual a profundidade que você está entrando. Então é melhor que você fique no mesmo nível, com os joelhos na cama, né, e a sua mão, o braço, ele fique no ângulo de 90 graus com o paciente, ou seja, você tem que estar com o braço bem esticado. E quem vai massagear é o ombro, tá certo? Então olha só, o joelho bem apoiado no nível do paciente e o ombro que vai fazer a massagem cardíaca, que vai entrar 5 a 6 centímetros. É isso que a gente faz. Entra numa profundidade de 5 a 6 centímetros, numa frequência de 100 a 120 por minuto, tá certo? Para a gente saber qual que é a frequência de 100 a 120 por minuto, a gente tem que ter algum referencial. O que a gente usa geralmente é alguma música, que daí faz mais ou menos o compasso de 110 por minuto. As músicas que a gente mais usa é Stay Alive, né, do Bee Gees. Então, a gente, ó, é interessante até bater com o pé, né? Você bate com o pé no chão para pegar o ritmo e staying alive, é nessa frequência que você vai fazer a massagem. É interessante que você não acelere a massagem, porque se você passar de 120 compressões por minuto, a chance de você não deixar o coração encher de sangue é alta, entende? Porque a massagem cardíaca, vamos dizer assim, é uma manobra que a gente faz, mas não é a contração natural do coração. Então, assim, se você eleva muito a frequência da massagem, é muito provável que o coração não encha de sangue. É importante deixar o tórax voltar inteiro também para que tenha esse enchimento, beleza? É melhor que quem está de fora da massagem controle o ritmo. Então, enquanto tem alguém massageando, alguém bate o pé, né, e dá o ritmo da massagem, preferencialmente alguém que não está massageando, beleza? Então, isso que a gente vai fazer. Se já chegou o ambu, né, a gente vai fazer 30 compressões, né, 7, 28, 29, para cada 2 ventilações, certo? Então, a gente ventila o paciente 2 vezes, né, para cada 30 compressões. Não pode ventilar o paciente enquanto a gente está fazendo massagem cardíaca, porque senão o ar escapa do pulmão. Então, você tem que parar a massagem, dar 2 ventilações e daí continuar com 30 compressões, certo? Então, basicamente isso. Mas até o time de resposta rápida chegar, provavelmente a gente nem organizou ainda a ventilação do paciente, porque as respostas até para código azul estão sendo bem rápidas, tá certo? Código laranja. Então, terminamos o código azul. Código azul é só esperar, então, a equipe do time de resposta rápida chegar, né? Depois que você tiver já instituindo a massagem, tiver com o carrinho pronto, esperando a equipe chegar. O código laranja ele funciona de uma forma diferente. O que acontece? O código laranja tem 2 formas de ser disparado. Ele, ou o sistema, né, o MV, ele vai disparar do lado do nome do paciente em laranja e o enfermeiro da enfermaria vai avaliar o paciente para ver se o código laranja ele é verdadeiro ou não, né? Porque o sistema ele pode dar códigos que são verdadeiros ou não. Ele não é completamente preciso, mas ele já orienta a visão do enfermeiro para dar o diagnóstico de enfermagem se precisa ou não chamar o time de resposta rápida, certo? Mas, se você está atendendo um paciente e você acha que o paciente não está de forma adequada, se você acha que tem alteração de sinais vitais, que o paciente tem algum contexto de deterioração, você pode chamar o enfermeiro para o enfermeiro avaliar o paciente mesmo que o sistema não tenha disparado o código. O enfermeiro vai ver se realmente precisa chamar o time de resposta rápida e daí, baseado nisso, o time é chamado ou não, tá certo? Então, o código laranja ele vai ser disparado pelo próprio sistema. A gente usa o score de News. Conforme vocês vão colocando os dados vitais dos pacientes no sistema, o sistema ele processa e vê se o score de News baseado nos sinais vitais ele está maior ou menor que 7. Se for maior que 7, ele vai disparar o código laranja, certo? Então é muito importante que vocês vejam os sinais vitais e já coloquem os sinais vitais no sistema, para que o sistema já veja o score.
Porque se vocês deixarem para colocar no final do plantão, às vezes o paciente está deteriorizando e só vai descobrir na hora que colocar os sinais vitais. Então, não é para colocar os sinais vitais só no final do plantão. Viu os sinais vitais, já coloca no sistema, tá certo? Se o sistema vê que o score de News é maior que 7, vai disparar código laranja. E aí, o enfermeiro da enfermaria, né, o enfermeiro responsável pelo setor, ele vai avaliar se esse código laranja ele é procedente ou não. Às vezes um paciente que saiu da cirurgia agora, tá começando a receber soro, receber volume, estava hipotenso, mas ainda não recebeu quantidade adequada de soro, o enfermeiro pode ver, não, mas isso aí pode ser da cirurgia, eu acho que dá para a gente esperar mais um pouco, ele pode negar esse código laranja, certo? Então, faz parte do diagnóstico de enfermagem. Agora, um paciente que, saiu de uma cirurgia, por exemplo, da neurocirurgia, e o enfermeiro acho que não está tão adequado, parece que o paciente não está responsivo, está meio torporoso, não está respondendo bem estímulo, está hipotenso, vou ver com o pessoal da emergência. Aí o enfermeiro da enfermaria, através do telefone comum, não é o telefone discando código 2, né? É o telefone comum, ramal comum da emergência, vai ligar para a emergência e falar, oi, eu queria falar com o médico do time de resposta rápida, tem um código laranja aqui que eu queria discutir. O médico vai pegar o telefone, então, o que aconteceu? Tem um paciente que depois da neurocirurgia ele não ficou muito bem, parece que ele não está com Glasgow 15, ele está um pouco torporoso, está hipotenso, tem como dar uma olhada? O médico vai falar, só deixa eu pegar o prontuário aqui um pouquinho, eu vou analisar. Ele vai abrir o prontuário, vai ver a história do paciente, vai ver, esse paciente que foi avaliado pela neurocirurgia e parece que ele é paliativo, foi feita a cirurgia nele, mas a cirurgia não deu o resultado esperado, a família já está ciente, então, olha, o paciente paliativou. Então, assim, o enfermeiro da enfermaria ligou para discutir o caso com o médico viu o prontuário, né, porque tinha tempo, não precisava subir na correria, o paciente está deteriorando, não está parado, né, e viu no prontuário que não precisaria subir por ser um paciente em cuidados de final de vida, tá certo? Então, assim, é discutível. O enfermeiro pode aceitar e o médico da emergência, baseado nas informações que ele tem, ele pode negar o código. Ou, vamos dizer assim, era outro caso, é uma paciente jovem, 29 anos, começou a ficar mais hipotensa, de repente, ficou torporosa, está com a perfusão periférica ruim, teve que aumentar a máscara de O2, né? Opa, tá estranho. O enfermeiro avaliou, né? O sistema ele disparou o código, o enfermeiro avaliou essa paciente e falou: nossa, vou ligar para o médico. Ligou para o médico da emergência, né? Pelo telefone comum. O médico falou: realmente, essa paciente está um pouco estranha. Ele ativa o time de resposta rápida e aí sobe o médico e o técnico do time de resposta rápida para avaliar esse paciente. E a gente vai avaliar alguns indicadores, sabe? A gente vai ver se o time de resposta rápida está dando resultados positivos para o nosso atendimento. Quais são esses indicadores? Quantos códigos laranja a gente vai ter por mês? Quantos códigos azuis? A progressão mês a mês? Quantos códigos laranja foram verdadeiros? Quantos códigos foram falsos? Quantos códigos verdadeiros foram aceitos pelo médico? Se o médico está negando muitos códigos, se o enfermeiro está negando muitos códigos, se, vamos dizer assim, se a mortalidade dos pacientes está alta, se a gente está baixando a mortalidade. Então, são vários os fatores que a gente vai ver em relação ao time de resposta rápida, tá certo? Então, e tudo isso vai servir para a gente melhorar o nosso atendimento. A gente quer que o atendimento seja melhor para todo mundo, para quem trabalha nas enfermarias, para que tenha mais segurança, né? E possa chamar o time de resposta rápida com tranquilidade, e para o médico de emergência também, para não ter nenhuma surpresa. Repito, está proibido a gente descer com o paciente para emergência sem avisar a emergência sobre o paciente. O que tem que ser feito é o médico da emergência subir para avaliar, seja código laranja, né, ligado pelo telefone comum, ou seja código azul, que o telefone é usado o telefone especial discando o código 2, tá certo? É basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, certo?